Olá, bem-vindos ao curso de História Geral do Brasil para o Enem do Ana Academy. Questões comentadas de Enem dos últimos anos. Na aula de hoje, vamos analisar questões de Enem sobre História do Brasil republicano referentes a Guerra de Canudos e Coronelismo. De 2015, temos a questão sobre Guerra dos Canudos. São dois textos. Texto 1. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até o esgotamento completo. Vencido palmo a palmo, na precisão integral do termo, caiu no dia 5, ao entardecer, quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas, um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. É interessante notar isso aqui. O autor foi Eduardo Cunha, Euclides da Cunha, melhor dizendo, escritor de Os Sertões, que havia viajado para a região de Canudos para fazer uma matéria jornalística sobre o que estava acontecendo lá. O outro texto é de 1902, mais ou menos, e foi escrito por uma pessoa que estava comentando o assunto já alguns anos depois. Diz assim: na trincheira, no centro do reduto, permaneciam 4 fanáticos sobreviventes do extermínio. Era um velho, coxo por um ferimento e usando o uniforme da guarda católica, um rapaz de 16 a 18 anos, um preto alto e magro e um caboclo. Ao serem intimados para deporem as armas, investiram com enorme fúria. Assim estava terminada, e de maneira tão trágica, a sanguinosa guerra que o banditismo e o fanatismo traziam acesas por longos meses, naquele recanto do território nacional. Observe as palavras usadas em cada um dos textos. O primeiro, de Euclides da Cunha, já começa dizendo que Canudos não se rendeu. Resistiu até o esgotamento completo. E aqui diz que no final, na frente desses 4 defensores, rugiam 5.000 soldados. Já nesse texto aqui, usa palavras como fanáticos, também banditismo, caboclo, e diz que foi de maneira trágica que terminou essa guerra. Por que é importante observar essas palavras que frisamos nos 2 textos? A questão continua. Os relatos do último ato de guerra de Canudos fazem uso de representações que se perpetuariam na memória construída sobre o conflito. Nesse sentido, cada autor caracterizou a atitude dos sertanejos respectivamente como fruto da manipulação e incompetência, ignorância e solidariedade, hesitação e obstinação, esperança e valentia, bravura e loucura. A resposta? Bom, é preciso lembrar que o estabelecimento da República Federalista fortaleceu as oligarquias locais. Esse sistema de oligarquias era fortemente baseado na posse da terra. Com poucas pessoas com muita terra, isso resultou em que essas poucas pessoas, essas poucas famílias, se tornassem muito poderosas, e as pessoas que não tinham terra tinham que se curvar aos mandos e desmandos dessas pessoas, dessas famílias presentes nas oligarquias do poder. Canudos foi uma resposta popular, digamos assim, a essa conjuntura de poder baseado na posse de terra. Essas pessoas que se mudaram para a região de Canudos seguiam a liderança religiosa de Antônio Conselheiro. E esse Antônio Conselheiro tecia contestações bem afiadas ao regime do sistema republicano, da legitimidade do regime do sistema republicano. O resultado foi que o exército foi mandado e depois de muitos meses, pois as pessoas não se renderam facilmente, como disse Euclides da Cunha, Canudos foi totalmente exterminado. Bom,
A resposta, sempre lembrando das palavras que frisamos no texto de introdução aqui da questão, é que um texto chamava atenção para a bravura desses nordestinos e o outro chamava atenção porque era chamado de loucura. Bom, vamos continuar, ainda sobre coronelismo? Em 2011 tem a seguinte questão. O coronelismo era fruto da alteração na relação de forças entre os proprietários rurais e o governo, e significava o fortalecimento do poder do Estado antes que o predomínio do coronel. Nessa concepção, o coronelismo é então um sistema político nacional com base em barganhas entre o governo e os coronéis. O coronel tem o controle dos cargos públicos, desde o delegado de polícia até a professora primária. O coronel hipoteca seu apoio ao governo, sobretudo na forma de voto. A questão diz: no contexto da Primeira República, as relações políticas descritas baseavam-se na coação das milícias locais, estagnação da dinâmica urbana, valorização do proselitismo partidário, disseminação de práticas clientelistas, centralização de decisões administrativas. A resposta? Bom, sempre lembre das características do coronelismo. As oligarquias locais controlavam a máquina administrativa do governo. Outra característica importante do coronelismo, o nepotismo, eles colocarem parentes e amigos nos cargos públicos. Outra manifestação característica do coronelismo, a obtenção de votos pela compra ou por meio de coação e violência. Tudo isso para que ficasse no governo aqueles que faziam parte, que poderiam favorecer as oligarquias locais. Por isso que é chamado de, que é a resposta da pergunta, disseminação de práticas clientelistas. O Estado apoiava essas oligarquias que conseguiam votos para o Estado que se mantinha no poder. A última questão é de 2011. Completamente analfabeto ou quase, sem assistência médica, não lendo jornais, nem revistas, nas quais se limita a ver figuras, o trabalhador rural, a não ser em casos esporádicos, tem o patrão na conta de benfeitor. No plano político, ele luta com o coronel e pelo coronel. Aí estão os votos de cabresto, que resultam em grande parte da nossa organização econômica rural. A questão diz: o coronelismo, o fenômeno político da Primeira República, 1889 a 1830, tinha como uma de suas principais características o controle do voto, o que limitava, portanto, o exercício da cidadania. Nesse período, esta prática estava vinculada a uma estrutura social igualitária, com um nível satisfatório de distribuição da renda, estagnada, com uma relativa harmonia entre as classes, tradicional, com a manutenção da escravidão nos engenhos como forma produtiva típica, ditatorial, perturbada por um constante clima de opressão mantido pelo exército e polícia, agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. A resposta? Obviamente que a agrária, marcada pela concentração da terra e do poder político local e regional. O poder estava ligado à posse de terra. Quem mais tivesse terra, quanto mais a terra fosse lucrativa, mais poder político local essa pessoa poderia ter e poderia regimentar políticos ao seu favor e poderia manter aquela região sob seu controle. Era assim que funcionava a política na Primeira República. Bom, aqui está a bibliografia. Dúvidas, sugestões? Podem me perguntar, me siga, deixe a sua pergunta aí. E muito obrigada por assistir. Até a próxima.